Estamos aqui hoje na coluna Mestre Álvaro, dessa vez num formato diferente, num formato de audiovisual. O Tempo Novo optou por esse formato, considerando a importância desse conteúdo, não apenas para a história do entrevistado, não apenas para a história do Jornal Tempo, mas para a história da Serra. Estamos aqui hoje com o prefeito Sérgio Vidigal, o prefeito mais longevo da história administrativa, de quase 200 anos da história da Serra. Desde quando a Serra se tornou uma cidade, nunca houve um prefeito com tamanho trabalho destinado para a cidade da Serra. Estamos aqui hoje com o prefeito Sérgio Vidigal, com a proposta de falar de passado, de presente e de futuro. Prefeito, muito obrigado aqui pela sua presença. Sinta-se sempre bem-vindo aqui no Jornal Tempo Novo. A recíproca é verdadeira, tá? E também, Yuri, eu fico muito feliz em ter a oportunidade, o privilégio, né? Porque às vezes a gente tem uma capacidade muito grande de não fixar o passado da vida da gente, né? E eu acho que esse é um momento importante para a gente mostrar um pouco como é que foi essa caminhada, né? Porque toda história tem começo, meio e fim, né? Exatamente. E às vezes a gente só acompanha o fim, né? Então, assim, eu fico muito agradecido, muito feliz em poder realmente discutir um pouco e falar um pouquinho, né? Que eu acho que é uma conversa muito formal, né? Sobre a minha história, né? Nesse período dentro da história da Serra, né? É formal, mas a nossa proposta é tentar puxar o máximo possível para a informalidade, para a conversa mesmo de coração aberto aqui, sem nenhum tipo de amarra formal, não, tá? Prefeito, assim, chamar de você, tá? Você nasceu em 8 de maio, né, de 1957. Sua juventude foi dentro de um contexto de ditadura militar no Brasil, de cerceamento, de um processo autoritário. Você se formou em medicina, talvez nos picos ali da ditadura, no AI-5. Foi mais ou menos naquele período que você, como estudante, se formou em medicina e depois ingressou na estrutura da Prefeitura da Serra como médico, né? Acredito que muitos dos seus colegas contemporâneos tornaram-se médicos financeiramente muito bem sucedidos, às vezes até empresários, abrindo clínicas, abrindo estabelecimentos médicos, e você foi clinicar, foi atender como um médico praticamente comunitário, né? Em alguns momentos fazendo até algum trabalho humanístico. Como é que foi essa virada de chave lá atrás do Vidigal médico comunitário para o Vidigal que ingressou na política? Olha, é bom lembrar que hoje eu completo exatamente 44 anos de formado. Né? Então, uma história assim que me orgulha muito mais da minha história acadêmica, né? Porque quando você fala dessa questão, o médico comunitário, né? E a gente não tinha ainda o médico da estratégia da família, né? Mas assim, foi uma opção minha pessoal, né? De repente, hoje nós chamamos de SUS, né? Mas quando eu comecei como profissional de saúde, nós tínhamos aquela época do indigente, do INAMPS. Não existia, né? SUS. E graças a Deus que existe o SUS, né? Porque a gente acabou universalizando o atendimento para todos, né? E na verdade, o sistema de saúde, um plano de saúde que temos que fazer todos os esforços possíveis para ser preservado, né? E assim, eu me encaixo nesse contexto, né? Porque ao longo da minha vida, né, eu fiz essa opção, foi uma opção minha pessoal, né? Lógico que em nenhum momento eu imaginaria que eu pudesse entrar na vida pública, apesar de ter livros aqui dizendo que parentes meus já tiveram cargos públicos, já exerceram funções públicas aqui no município da Serra, mas assim, a única coisa que eu posso falar da Serra, da minha história, é que meu pai, né, e ele falava isso muito vagamente, ter nascido em Nova Almeida, na Serra, né?
E eu nunca tive uma história, uma vida ativa dentro da cidade. Então, para mim foi até uma surpresa saber que meus ancestrais também já tiveram na vida pública dentro da cidade. Então, para mim foi uma surpresa grande. Em Nova Almeida, né? Nova Almeida, né? Que não pertencia à Serra naquela época. Não né? pertencia. E para mim é uma honra muito grande, porque eu tive o privilégio também de participar da vida pública partidária, porque mesmo naquela época da ditadura eu nunca participei de vida partidária, né? Era muito mais... Durante a sua graduação, você não foi um aluno assim, um militante político? Não fui. É mesmo? Não fui, e para os meus colegas de faculdade, todos para eles é uma surpresa quando eles me veem hoje eu exercendo uma atividade política, né? Em que momento que essa chave virou? Uma coisa interessante, as pessoas elas enxergam coisas que você não vê. Quando eu vim trabalhar na Serra, na verdade a Serra não foi o meu primeiro emprego, né? O meu primeiro emprego foi no então Hospital Adalto Botelho, que era um hospital psiquiátrico, que graças a Deus o movimento antimanicomial desativou os hospitais psiquiátricos. Foi uma conquista muito grande na área da psiquiatria, né? Então, assim, eu vim trabalhava no Adalto, trabalhava no Centro de Saúde de Vitória e trabalhava numa clínica particular de Cotuquara, e nós, alguns colegas, construímos a primeira clínica de repouso, que era lá na Praia do Canto, né? E naquele momento, a minha mãe, ela me chamou e falou: Sérgio, você não está cumprindo o que nós combinamos, que você iria ser médico da população mais simples, mais humilde, né? E eu falei: não, mas eu trabalho no Adalto, o Adalto lá era público, né? O Centro de Saúde de Vitória é público. Eu falei: não, eu queria que você trabalhasse naquela cidade lá que é muito pobre, cidade da Serra. A dona Floreni falou isso? E aí o que aconteceu comigo? Eu não tinha horário mais na semana, porque estava totalmente ocupado. Aí surgiu a construção do pronto-socorro de Carapina, que foi exatamente naquele período que também estava implantando então CST, né? Na década de 80, por aí, né? Para 81. Aí eu vim trabalhar e eu pedi o plantão de sábado à noite e domingo de dia, porque eu não tinha tempo durante a semana, né? E vim trabalhar aqui. Então, né? Você veio para a Serra por um pedido da dona Floreni, a partir da ideia de que a Serra é uma cidade muito carente. Muito carente, ela tinha essa visão, né? Eu acho que era uma visão que muitas pessoas tinham também, era uma visão, né? Absolutamente acertada, né? Era verdade, era real, né? Então, se eu vim para a Serra... E antes disso, você não tinha um relacionamento só como intrínseco eleitor. Com a Serra? Sempre votei naqueles candidatos que... Não, mas então você sempre teve domicílio eleitoral na Serra? Não. Não, né? Não, os meus primeiros votos eu morava em Vitória. Em Vitória, né? Não, porque você falou do seu pai, novamente eu pensei que você podia ter... Com 5 anos de idade, o pai dele faleceu, e minha avó foi com a família para Santo Antônio. Até porque eu nasci em Santo Antônio, né, lá em Vitória. E não tinha nenhum vínculo mais com a Serra. A família do meu pai... Família Vidigal não já tinha nenhum vínculo, né, com a Serra. E papai nunca comentou da Serra. Né? Ele nunca fez comentário aonde ele nasceu, Nova Almeida. Nunca me levou lá quando garoto. Né? E aí o que aconteceu? Eu vim para esses plantões de finais de semana. E aí o que acontece? Naquele momento a cidade tinha uma carência muito grande de profissionais de saúde de uma forma geral. E o que eu vim fazer na Serra? Antes de fazer psiquiatria, eu fiz clínica médica. Né? Depois que eu me especializei em psiquiatria, que também é uma outra história da minha vida, né? Da minha decisão. E aí o que eu fazia na Serra? Eu fazia de tudo. Né? Atendia paciente clínico, no plantão lá não tinha maternidade, mas chegava era uma doideira, né? Fazia o parto, chegava alguém lá com algum corte, você fazia as suturas, né? Não tinha nada. Não tinha nada, não tínhamos nada aqui. Aliás, a ambulância do pronto-socorro às vezes era o nosso carro. Né?
porque também às vezes não tinha, né? E o acesso ali ao pronto-socorro era um acesso muito difícil, porque a gente não tinha aquela BR que tem hoje, né? Então, ele ficava bem longe da onde passava a então BR-101, que era só aquela pista do meio e não tinha iluminação, não tinha absolutamente nada, né? E eu vinha trabalhar, e o que aconteceu? Como esses meus plantões, quando eu venho trabalhar, eu nunca gostei de parar para descansar, né? Eu falo assim, olha, até no gabinete, eu falo assim, olha, não, come alguma coisa aqui, enquanto tiver gente me esperando lá fora, eu não como, né? Eu falei, eu não consigo, né? E eu atendia e acabei me envolvendo muito. Com as necessidades das pessoas, né? A ponto de eu não somente consultar, eu trazia medicamento. Quantas vezes eu trouxe anestésico, material de sutura, né? Ali você deixou de ser um médico no que diz respeito assim, ao profissional médico e passou a ser quase que um voluntário humanista, né? Exatamente. E aí me envolvi muito. E o que acontecia nos meus plantões? Eles eram superlotados. Uma carência de profissional. E mesmo assim a gente sabe muito bem que tem muito profissional que acaba não dando muita atenção ao paciente. Não, né? Um profissional especialista ainda, um especialista médico. Os plantões eram superlotados. E o pessoal da classe política começou a me assediar, me convidando para participar, filiado a um partido. Inclusive, eu lembro muito bem que o doutor Luiz Batista, ele foi secretário de saúde, eu acho que é da gestão do Mota, se não me falha a memória. O ex-deputado, né? E ele ia lá várias vezes me convidar para participar. E aí tem uma coisa interessante, Yuri, que eu lembro muito bem. Tinha um amigo meu, não sei se você lembra dele, o nome dele é Eliseu, né? Ele trabalhava no pronto-socorro lá conosco, ele era chamado Eliseu da farmácia, ele tinha uma farmácia na região de Mar da Serra no passado, né? E aí ele o pessoal começou a me assediar para se filiar, para ser candidato, né? E eu cheguei em determinado momento, eu falei assim com eles, até me arrependo disso, porque também é uma visão que todo mundo tem, que não vive a vida pública, né? Eu falei assim, olha, cara, política não é coisa pra gente séria, né? E eu não posso negar, quando as pessoas têm essa ideia, eu não posso questionar, porque é uma visão que generalista, que as pessoas têm. Talvez hoje ainda até mais. O processo de demonização da política é forte. E aí eles me chamaram, eu cheguei, o Luiz Carlos Moreira era presidente do PSB, se me falha a memória, na época. Devia ser. O João Luiz Castelo também, acho que era do PSB. Né? E o pessoal começou... Foi essa turma que começou a te puxar. Cheguei até visitar algum partido desse para ver, mas não tinha muita motivação, não tinha muito estímulo para isso. E a Sueli, ela exerceu um papel importante, que ela começou me convencendo de que eu, como médico, era muito limitado. E se eu tivesse um mandato, eu poderia fazer mais. Aí entrou a segunda mulher na sua vida. A primeira foi Dona Floreni, que te fez vir para a Serra. Mas a Dona Floreni me fez vir para a Serra, mas ela não era muito simpática a eu ter entrado na vida atividade política, né? Não. Tanto que eu lembro muito bem que foi, acho que antes do meu terceiro mandato de prefeito, ela falou para mim o seguinte: Sérgio, olha, você tem que voltar para a sua missão, né? A missão que Deus te deu foi ser médico, ela falava comigo, né? Então, por gentileza, pare isso aí e volte para a sua missão, né? Ela não está mais aqui, mas assim, eu acho que eu, ao encerrar esse ciclo, eu também crio uma oportunidade de cumprir de fato a minha missão, né? Apesar que eu nunca parei de atender, né? Sim. Então, assim, eu vim, a Sueli participou, e aí tinha ela no convencimento. O Eliseu era também ligado ao PSB, tá? Ela no convencimento, eu falei, então, agora tem que procurar um partido. Era o ponto onde eu ia entrar, o PDT. O PDT Vidigal é intrínseco. Como é que surgiu o PDT? Pela história do Brizola, né? Isso é uma inspiração nacional, então. Exatamente. Pela história, não é nem pela história do PDT. Até porque todos nós sabemos que o Brizola
ele não começou, não era PDT, ele começou no PTB. Ele militou mas pela história do Brizola, né? Então foi uma inspiração nacional. Da legalidade, né? Um homem que resistia, né? À ditadura, né? E assim, isso. Bravo de fazer política. Isso, né? Muito autêntico naquilo que falava. E o que mais me inspirou nele? A grande pauta que ele tinha com a educação. Eu vim de escola pública, né? E a gente sabe o que significa a educação na vida das pessoas, né? Você imagine, naquela época minha mãe falava, olha, eu quero ter um filho médico, um filho pastor, que ser médico naquela época, ela achava que era uma coisa muito difícil para quem estudava na escola pública, né? Até hoje, imagina. Então assim, eu fiz essa opção, porque ser pastor não é uma tarefa fácil, né? Apesar de ter muita gente aí que se diz pastor, mas talvez ele não enxerga que ele deveria olhar um pouco para o espelho para ser exemplo, né? Mas fazer o quê, né? Então assim, eu escolhi essa profissão, ser médico, vim para a cidade, né? E escolhi o PDT a partir da liderança nacional do Brizola. Né? Não tinha nenhuma ligação com liderança. Aliás, o PDT na Serra, quando eu vim para o PDT não tinha nem vereador. Nós tivemos o vereador Cazuza, que filiou o PDT, ele era do MDB. Ele estava desmontado o PDT, o Nali Miranda já estava tentando já sozinho, mas já estava envelhecendo. O próprio o Luiz Batista também veio para o PDT, né? E montando o partido, aquela luta toda. E eu vim para o partido nunca tinha elegido um vereador, nem um deputado estadual, nem um deputado federal, muito menos um prefeito. Né? E eu tive o privilégio de ter todos esses cargos pelo PDT. Né? Então isso para mim é uma honra muito grande. E quando eu falo de PDT, é uma questão interessante que todo mundo sabe que eu votei no impeachment da Dilma. Sim. Né? Nada pessoal contra a Dilma, mas contra aquele modelo de governo que era muito mais preocupado com o poder, como de fato alguém que fosse o estadista. Porque a gente imagina com um cara estadista, né? Uma pessoa que os interesses dele ficam para segundo plano. Com certeza, né? Espírito público. Isso. Então, assim, naquela época, quando eu votei, o PDT ameaçou me expulsar. Eu lembro daquela época, houve um estremecimento grande. E aí um jornalista me procurou assim, olha, mas se o PDT expulsar, qual partido você vai? Eu falei, se o PDT me expulsar, eu encerro aqui minha caminhada política partidária. Porque eu nunca imaginei estar em outro partido que não fosse o PDT. Que esse jornalista não fui eu não. Porque eu fiz cobertura disso. Até o PSDB te convidou na época. Não, PSDB, MDB e assim. O MDB é uma questão interessante que em 2006, aí eu vou contar um pouco de história, né? Em 2006, 2004 e 2002, Paulo Artur se elegeu governador pelo PSB. Né? Ele saiu do MDB e foi para o PSB, né, para ser governador. Ele teve um problema no PSB e saiu do PSB. E o governador Paulo Artur passou a ter muita dificuldade dos partidos aceitarem. Né? E o MDB me convidou em 2005 para mim ser o candidato a governador pelo MDB, de forma que não tivesse opção para que partido iria o Paulo, porque o Paulo sempre buscou um partido mais no centro, né? O Paulo sempre teve um comportamento mais do centro, até focado um pouco mais para a esquerda do que para a direita, né? O histórico do Paulo. E aí me chamaram na época e falaram, porque o PDT é um partido pequeno, não tem chance, né? E eu falei assim, não, se eu tiver algum dia de chegar a algum carro, eu quero chegar pelo PDT. Então, assim, não é a minha fidelidade ao PDT, é a minha lealdade e minha admiração pela pessoa do Leonel Brizola. E pelo que você construiu no Espírito Santo por meio desse partido, né? Agora, você foi eleito, se você um vereador eleito numa serra convalescida, 31 anos você tinha. Vamos fazer uma ponte do Vidigal de 31 anos com o Vidigal prefeito agora, no fim do 4º mandato. Se você pudesse voltar o tempo, prefeito, e dar um conselho para aquele vereador recém-eleito, aos 31 anos, o que você aconselharia? Olha bem,
uma coisa que eu acho que é interessante, eu estou falando uma coisa que pode ser até que alguém fique chateado, mas infelizmente a política brasileira, eu estou te falando que eu fui vereador naquela época, em 89, deteriorou muito, né? Uhum. As lideranças, muitos mudaram a motivação para entrar na vida pública. Uhum. Né? Quando você pega aquela época, você tinha engenheiros, médicos, professores, né? Uhum. Participando ativamente, né? O debate nosso era um debate muito mais propositivo, né? Uhum. E lógico, estou dizendo que não tem ninguém que pudesse ter interesse em fazer alguma coisa que não fosse honesta, né? Isso, infelizmente, isso da humanidade, né? Mas assim, a gente via muito mais autenticidade, muito mais envolvimento, né? Muito mais espírito público do que hoje, né? E assim, o que eu sempre comento é o seguinte: quando você faz uma opção pelo setor público, você tem que entender que você não vai lá receber absolutamente nada, você vai levar o que você tem. Você vai levar sua credibilidade, né? Porque a política não te dá credibilidade, ela gasta que você tem ao longo do tempo, né? Você vai levar seu conhecimento, a sua solidariedade, o seu amor ao próximo, né? Para a vida pública. Infelizmente isso mudou muito, até porque as campanhas hoje passaram a ser milionárias, né? Hoje, para se fazer campanha hoje, você não... Uma pessoa hoje que não tem uma estrutura mínima, não é uma tarefa tão fácil. Não entra fácil, pode chegar até no cargo de vereador, mas daí para cima... Ele trava, né? Então, assim, eu vejo a política hoje com a visão muito mais de negócios, né? Do que de fato com aquela visão do espírito público, né? Que se tinha no passado, né? Pelo menos a grande parte tinha essa visão, né? Você pega o Max Mauro, por exemplo, dedicou uma vida, né? Era um médico, dedicou uma vida para a vida pública, morreu com a vida muito simplória, né? Ele ocupou todos os cargos também, né? Foi. Né? Uma vida muito simplória, então, né? O conselho seria o quê? Se prepara que a coisa vai ser braba. Eu acho que você não pode ir para a vida pública na expectativa de viver dela. Né? Eu acho que você, quando vai para a vida pública, você já tem que ter uma vida profissional já que estabelecida, né? Porque quando você depende da política, você às vezes é obrigado até a violentar alguns dos seus princípios para se manter, né? Eu falo isso muito com meus filhos: olha, se for para a vida pública, não vá, resolva a sua vida primeiro, né? Você vê e hoje, depois dedique-se. Hoje eu fui prefeito nesse último mandato, aí de mim se eu tivesse que sobreviver com o salário do prefeito, como eu estava aposentado como médico do estado e prefeitura. Isso me facilitou, né, a ter uma renda melhor, né, porque isso também é uma outra hipocrisia da política, essa questão salarial, né? Porque se for para você trabalhar gratuitamente, então tem que fazer uma lei que só pode ser mal remunerado quem tiver uma vida financeira já estabelecida, né? E, então assim, a gente vive muita hipocrisia então, assim, na política. Então, para mim, um pouco essa história aqui da Serra foi um pouco a história da minha vida. É outra coisa importante, eu sempre fui muito tímido. Eu nunca gostei de conversar muito. Nunca gostei de conversar muito. Nunca. Eu lembro muito bem quando o Eliseu falou assim: nós temos que entrar na vida pública. Eu falei: Eliseu, amigo, eu não sei abraçar, eu não consigo abraçar ninguém que eu não conheço, né? Porque a minha ideia era essa, né? Você tem que chegar abraçando, né? Se você chegar no velório, tem que chorar, né? Mesmo sem saber. Bom, mas em algum momento aquele Vidigal médico que não estava envolvido com a política, que chegou na Serra, que a esposa Sueli convenceu ele que ele podia ampliar a sua atividade, elegeu-se vereador. Em algum momento, prefeito, ele decidiu que era a política, a vida que ele ia seguir. Esse aqui é um jornal de 1996 que relatava que a disputa de prefeito. Você, Gilson Gomes e João Miguel, né? E em algum momento você venceu com vitória maciça. Vidigal em vitória maciça na Serra. Você se tornou prefeito da Serra pela primeira vez. Como que estava a Serra e a prefeitura da Serra
naquele momento? Rapaz, eu fico olhando esse jornal, eu não podia ser outra especialidade não fosse psiquiatra, né? Porque um amigo falou que a diferença do psiquiatra para o paciente é que um passa o medicamento e o outro toma, né? E quando eu olho hoje assim, e lógico também a vida, com o passar do tempo, você é jovem, você também vai... o seu pai com certeza já tem essa convicção. A gente, com o passar do tempo, hoje já ficando mais velho, a gente pensa, já imagina o que vai acontecer na frente, né? Aqui então, você não tinha noção. Aqui eu não tinha noção, né? Eu acho que eu fui vereador, fui deputado, né? E motivado com tudo isso e também sensibilizado com as necessidades das pessoas, Você gostou, você pegou o jeito, o sangue que tem que corre na sua veia aflorou. É verdade, né? Então assim, aquele momento para mim, primeiro foi uma surpresa porque eu estava disputando a eleição, né? Com pessoas que já tinham uma história na cidade, né? Sim. Né? Você tinha... O Fiel Rosa tem um histórico da família no município da Serra, né? Uhum. O Gilson já estava no seu segundo mandato de deputado estadual, se não me falha a memória, né? Isso. E também já tinha trabalhado na atividade pública, tinha sido secretário, tanto né? é que o embate naquele primeiro momento ficou entre o Gilson e o João Miguel, escorado pelo Mota, né? Você era uma terceira via, né? Exatamente. Né? Então, assim, para mim, e sem contar que assim, você não tinha não tinha estrutura financeira, naquela época não tinha fundo partidário, né? E o setor privado só contribuía com quem tivesse chance. Sim. Né? Ou compromisso, né? Com o setor. Então, assim, para mim, assim, eu agradeço muito, sabe, então, esse movimento aí aos meus pacientes. Né? Se não fosse as pessoas, se não fosse a minha profissão, né, ter construído a minha história, talvez eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei como prefeito. Lógico, depois para me estabelecer no mandato, o que foi exatamente resultados, a gente não tem dúvida disso. Então, esse Vidigal aqui de 39 anos, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 1997, não tinha noção do que o aguardava. Eu não tinha noção, olha, para você ter uma ideia, porque as pessoas imaginam o seguinte, olha, não, eu vou chegar e resolvo tudo, né? Né? Às vezes na campanha, não, isso aqui está assim, poxa, pegar uma prefeitura com 5 folhas atrasadas, com 13º, né? A Serra tinha colapso funerário, não tinha onde enterrar pessoas. Com antecipação de receita orçamentária que foi obrigado a fazer, porque nenhum prefeito atrasa salário, porque quer atrasar, cara. Quando você chega a atrasar, você é igual ao empresário. Quando você chega a atrasar, é porque você já parou de pagar todo mundo. Você está devendo de banco, você está devendo imposto. Fornecedor, distribuidor. Porque quando você deveu ao seu funcionário, é porque você já deixou um monte de dívida para trás. Então, se for um momento difícil, aquele momento, né? Você tem uma ideia... Perfeito. A gente eu separei alguns jornais, Vidigal baixa medidas para... Arrumar a casa. Arrumar a casa. E você começou a inserir na Serra uma coisa que não havia antes. Planejamento, não havia planejamento, organização e montou uma estrutura técnica. Exatamente. E no primeiro momento... foi uma briga muito grande, porque a gente da classe política, a gente imagina que quando a gente ganha a eleição, todos nós seremos aproveitados, né? O cara lá, um brasileiro, eu um dia trabalhei em padaria, então vou ser secretário de desenvolvimento econômico, né? Eu trabalhei, né, não sei aonde, então vai ser secretário. Eu trabalhei numa farmácia, da dispensação de medicamentos, então pode ser secretário de saúde. Né? Então, assim, a gente tinha essa ideia que... E aí a gente começou, de fato, montando uma equipe técnica e tivemos até que importar, que era um problema. Como é que você importa pessoas, né? Para governar uma outra cidade, né? Não, uma cidade, assim, com dificuldades estruturais. E tem convicção que uma das coisas que nos ajudou muito, e foi, de fato, o planejamento, porque a gente, ao terminar a eleição, a gente sentou, porque a gente faz um plano de governo. Mas tem que ser muito honesto. Aquele plano de governo é muito mais com as demandas que a população tem. Ele não alcança, né? E não com aquilo que você tem que, de fato, fazer. Ele não alcança as complexidades do poder público. E aí, no diagnóstico da cidade, a gente observou que tinha que tomar muitas medidas, né? E medidas duras, né? E amargas no início. Nós separamos algumas na sua luta contra os marajás. Você tem uma ideia, como a Serra tinha um salário muito ruim, e para manter no gabinete do prefeito,
nós tínhamos mais de 300 servidores à disposição do gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito? Prefeito. Que doideira. Né? Só professores, nós tínhamos mais de 150 professores. Tínhamos médicos à disposição. Ali eu até brinco que no gabinete do prefeito tinha ginecologista e o prefeito sendo do sexo masculino. Quer dizer, então, é uma coisa terrível. E organização generalizada. E nós vimos de um problema, que eu fui vereador e na época eu presenciei isso, de um concurso público de 92 que a prefeitura fez, que foi o maior crime cometido para a cidade da Serra. E que o prefeito que sucedeu depois, o Mota, acabou não tendo condições de honrar os compromissos, porque botaram mais gente do que, de fato, o município tinha capacidade de absorver, né, naquele momento, e profissionais, a sua grande maioria, sem qualificação para ocupar aqueles espaços. E eis que nós entramos, prefeito, num outro tema, que é o tema que eu também quero tratar, que é isso daqui, ó. Polícia desfaz trama para matar Vidigal. Em algum momento, você temeu pela sua vida? Você vê como é que é as coisas, né? Por isso que eu falo que não tem diferença do psiquiatra para o paciente. Né? Em nenhum momento, eu nunca tive segurança. A minha casa, eu que abri e fechava o portão. Né? Batia paciente da minha casa de manhã, de noite, de madrugada, eu atendia. Né? Esse fato aqui, o Walter, como ele foi nosso vereador, e foi líder nosso, e ele era militar, o Walter começou a ter uma preocupação maior com isso. Né? O único fato que eu posso te falar em relação a essa questão de ameaça ou de alguém que pudesse, de repente, estar preparando isso, eu lembro muito bem que foi no início do mandato. Esse jornal é de quando? Esse aqui? 99. 99, já estava no mandato, eu tinha 2 anos já. Né? Foi no início do mandato, foi quando a gente começou a tomar aquelas medidas, principalmente contra os altos salários, que um dia um cidadão chegou na porta da minha casa e ele se identificou que ele era filho de uma paciente minha lá de Ferrosa, né? E a mãe dele era apaixonada por mim, né? E ele foi lá para poder me fazer um alerta, né? E ele falou o seguinte: olha, talvez você não saiba, mas eu vivo de ser contratado para executar pessoas. Pistoleiro. Pistoleiro, né? E tem um grupo de pessoas na cidade que me procuraram, né? Para poder, de repente, atentar contra a sua vida. E ele falou, mas o que você faz pela minha mãe, eu jamais poderia, né? Olha como é que é a figura da gratidão, né? E eu vim aqui só para te avisar, ele falou, para me tomar cuidado, porque da mesma forma que ele foi contactado, outras pessoas poderiam ser contactadas. Ali, né, se assustou. Assustei um pouquinho, mas nem tanto, porque assim, como eu achava assim, eu nunca fiz mal para ninguém. O que eu estou fazendo não é mal para ninguém, não estou cometendo nenhuma atrocidade e nenhuma injustiça. E você tocou a vida. Toquei a vida, fazendo as reformas que precisavam. Né? Esse fato aqui foi quando o Walter achou da necessidade que tinha que ter alguém, né? E me incomodava muito esse negócio de ter quando você está no local, ter alguém da ainda mais tratando sobre a serra, né? Que isso aí não encaixa na serra. E as pessoas sempre tiveram muita liberdade de chegar até mim, como médico, né? Então sempre abracei, brinquei, né? Conversei, né? E assim, foi um momento ruim, a ponto que, e aí tem um fato, na campanha de 2000, da minha reeleição, essas coisas surgiram com muita frequência, porque isso aqui, o que acontece, nós tínhamos um sítio lá pro lado de Rio Ponte, perto de Pedra Azul, e estava eu, Sueli e Serginho. Serginho tinha o quê? Tinha 8, 9 anos, será, de idade, né? E aí, naquela época, o telefone lá, tinha que botar uma antena, não sei aonde, tinha o telefone, e o meu procurador me ligou 11 horas da noite, dizendo que tinha chegado uma denúncia lá na Polícia Civil, de que tinha um movimento para me executar naquele dia. Tá doido. Né?
E eu estava lá no sítio. E aí eu até achei graça que me ligou depois o Hélito Costa Freitas e falou assim, Sérgio, olha, cuidado, rapaz, sai daí, só que lá mais sai. Eu falei, amigo, esse lugar que eu estou aqui, a rua, só passa um carro. Se eu sair daqui, se isso for verdadeiro, aí que minha situação tá difícil mesmo. Eu falei, se eu ficar aqui, tem um matagal danado aqui, pode fugir, correr, né, para dentro dele, né? E aí, naquele momento, a gente fez o contato com algumas pessoas para irem para lá. Dar suporte, né? Para dar suporte. Até o Nena, não sei se o seu pai conheceu o Nena. Já ele morava em Domingo Martins, que era mais próximo, né? Ele foi para lá. E tem até um fato interessante, que nós tínhamos um caseiro lá, né? E aí Sueli ficou meio apavorado, falou, Sérgio, vamos ver o caseiro, se ele tem alguma coisa lá para nos proteger. Aí nós fomos da casa. Aí Sueli, com muito mais corajosa do que eu, não posso negar, ela foi à frente lá, foi na casa do caseiro, e o caseiro falou, não, eu tenho um amigo e o garrucha aqui, né? O caseiro foi lá na casa do amigo dele, chegou o amigo dele, um cara moreno, forte, alto, né? E quando chegou o amigo dele, ele chegou com a arma que ele tira, uma espada. Né? E eu falei assim, eu falei, no pior dos mundos já chegou mais gente, já está mais tranquilo aqui, não tem um problema, né? E aí o amigo dele chegou, daqui a pouco chegou algumas pessoas, né? E eu vim embora. Né? Eu vim embora. Então, ali foi um fato que aconteceu, acho que essa foi a trampa, porque quem informou isso para mim foi a própria polícia, né? Que receberam lá uma denúncia lá, né? Que isso ia acontecer, mas o fato interessante aconteceu exatamente no último comício da campanha, lá em São Marcos. É isso, porque você falou que não tinha, você já falou de um monte, né? E lá em São Marcos, a gente começou numa caminhada. E tinha assim, um movimento lá, tinha um rapaz... Isso foi o quê? Segundo mandato? Eleição 2000, eleição por segundo mandato. A minha reeleição. Você com o sargento Walter de vice. Eu com o sargento Walter de vice, né? E aí, naquele momento, a gente estava lá na caminhada e tinha um rapaz lá, chamado Manelão, que era candidato a vereador, e que tinha um histórico, né, de ser uma pessoa... Ele foi até assassinado depois, né? No histórico de ser envolvido com esse negócio de violência e tal, e na caminhada. E aí, quando chegou a noite, mais uma vez, não, Sérgio, não vai, porque tem informação que vai ter algum atentado lá, não sei o que lá mais, e a eleição está ganha, você está com 80 e poucos %, isso não vai mudar. Eu falei, não, eu tenho que ir, né? E eu achei até engraçado que o Mazinho, e aí não estou nem contando minha história de prefeito, estou contando a história. Não, mas isso faz parte da história. E o Mazinho, depois a gente faz outro podcast para falar mais. E o Mazinho, ele caminhou conosco lá, ele era candidato a vereador. E ele falou assim, olha, eu quero falar hoje nesse comício aqui hoje, porque apesar de ser de Barro Branco, eu estou aqui prestigiando um jogo de futebol ali dos meninos ali e tal, né? E o clima muito tenso, muita gente, né, no comício. E o Manel estava lá no meio com o braço cruzado, porque ele era candidato a vereador de outra chapa, né? Para assistir o comício, mas ele em nenhum momento fez nenhum tipo de manifestação. E isso amedrontou todo mundo. Né? E aí, quando eu cheguei lá, me deram um colete para mim. Então, se você for subir, sobe com um colete. Aí eu botei uma blusa de couro, né? E negócio horroroso, que você não pode até para mexer o braço, tem uma dificuldade danada. Não, um troço que na serra é complicado. Né? E aí no início, muito lindo o evento, muita gente, muita manifestação, né? Mas o clima, muita coisa. E quando a gente foi dando a palavra para os vereadores falarem, eles falavam 30 segundos e paravam. O Miguel Arino falou rapidamente, o Sérgio Peixoto muito rapidamente. E eu falei assim, ó, chama o Mazinho para falar. E o Mazinho, eu lembro assim, olha, gente, vocês têm que votar no candidato do bairro de vocês. Ele preocupado com isso, e foi um clima maravilhoso, né, o evento, né? Então, assim, eu acho que muita coisa dessa era muito mais conversa do que realidade.
Essa questão de trama, eu acho que a gente era muito mais para ameaçar, para amedrontar. Porque havia né, a memória muito viva do assassinato do Zé Maria Miguel Felrosa, ocorrido ali menos de 10 anos antes. Isso. Não, né? O próprio vereador que morreu no início do mandato. O Caçulo, né? Teve o Divino, teve o Caçulo. Então você teve um ciclo de atentados políticos, isso, né? E tinha essa fama, né, que a cidade tinha, né, essa violência toda, que eu nunca presenciei isso. Você não sentiu, né? Na minha casa nunca chegou ninguém, nunca me ameaçou a nada, entendeu? Eu nunca tive... meu carro foi abordado, eu sempre gostei de dirigir meu carro, né? Até hoje. Aí, prefeito, você foi colocando pacote de reforma na Serra, você foi diminuindo os custos, foi aumentando a arrecadação. A Serra começou a ter um desenvolvimento econômico reconhecido estadualmente, nacionalmente. Aqui a Serra é o 14º município mais dinâmico do país. Crescimento econômico e industrial da Serra é destaque nacional. Então tudo isso o Tempo Novo acompanhou. E você pudesse assim, elencar o maior desafio como prefeito da Serra, qual foi esse desafio? Acho que o maior desafio nosso foi organizar no início da gestão, né? Primeiro que a gente precisava ter a credibilidade dos investidores da cidade, a credibilidade estava desacreditada, dos servidores. Você tem uma ideia, nós fizemos uma campanha para as pessoas emplacarem o carro na Serra. Porque achavam que emplacar na Serra desvalorizava. Ser serrano era uma vergonha, né? Infelizmente era. Tanto que muitos serranos, quando melhoravam de vida, mudavam para Vitória. Né? Você vai encontrar no centro da Serra, hoje, muitos serranos que têm familiares que moram em Vitória. Tem. Né? Então, inclusive as famílias políticas mesmo, elas foram fazendo isso. A família Castelo, a família Felrosa, né? As próprias famílias políticas foram migrando para Vitória. O único que não fez esse movimento foi o Mota. Foi o Mota. Entendeu? O Mota não fez, mas o restante todo mundo fez o movimento. Fez. Né? De ter alguma outra opção na capital, né? Morando em Vitória. Os lamas também se mantiveram na Serra, né? Os lamas também se mantiveram, são bem ativos, né? Também. Então, assim, poucos se mantiveram aqui. O próprio Gilson morava na Mata da Praia. Isso. Né? Então, a gente, infelizmente, as pessoas tinham pouca autoestima pela cidade. Então, acho que isso era um ponto importante. Quando nós lançamos o Serra Futebol Clube, você olha, se tem uma coisa que resgata a autoestima é o esporte, é o futebol. O Serra da 2ª divisão. Vamos trazer o Serra. E demos tanta sorte que o Serra foi campeão algumas vezes. Gestão, né? Então tudo isso acabou, o Fluminense no Maracanã. Tudo isso contribuiu, né, com a cidade e fizemos um planejamento estratégico da cidade. Onde nós queremos chegar? Né? Quais são os pontos fortes, pontos fracos que a cidade tem? O nosso potencial industrial já era uma realidade. Já tínhamos a implantação da ArcelorMittal, já tinha o C21, já estava iniciando o C22. Né? Então a gente já tinha uma atividade industrial meio que já consolidada. A cidade precisava diversificar, porque era uma cidade dormitório. Né? Você acha que o seu maior mérito administrativo foi ter inserido uma gestão profissional na Serra? Eu tenho convicção que isso foi o grande responsável. Né? E na sua opinião, o seu maior legado como político tirar a vergonha de ser serrano e substituir pelo orgulho de morar na Serra? Eu sempre digo que essa realmente é a maior marca da gestão. E fazer que as pessoas... O que a gente recebia na Serra? Eram pessoas que não tinham opção onde estavam. Né? O cara vinha do sul da Bahia, vinha lá do... Lá ele não tinha emprego, não tinha casa, não tinha absolutamente nada. Ele vinha para cá. Né? Outra coisa importante que eu acho que era o nosso sonho, de trazer um outro perfil de população que até trabalhava na Serra. Para equilibrar a arrecadação. Para vir morar na cidade. Né? Hoje você tem, nos nossos novos empreendimentos, o número de moradores que chegam aqui, que são de Vitória, Vila Velha, ele é muito grande. Né? Então isso para a gente foi muito importante, essa autoestima, a diversificação da economia da cidade.
a gente poder ajudar a cidade a pensar um pouco na frente, porque normalmente quando está na gestão, você tem que apagar incêndio todo dia. E quando você fica apagando incêndio, não dá tempo de você pensar, né? O que você vai fazer no dia seguinte, né? Então, assim, isso ajudou muito. Agora, a gente não pode negar que a Serra é uma cidade, e era uma cidade de um grande potencial. Porque isso. Milagre, só Jesus que faz. Você lapidou um diamante. Eu acho que, exatamente. Nós tínhamos uma mina e não valorizava a mina que a gente tinha. Né? Eu acho que isso ajudou. Essa é a síntese do meu livro, né, prefeito? Assim, na minha visão como autor, o grande mérito administrativo foi você ter profissionalizado a gestão, porque antes era muito amador, você profissionalizou a gestão, inseriu cultura de planejamento, e no seu legado político é você fazer com que o serrano se reconheça. Porra, eu sou serrano, eu tenho orgulho de ser serrano. O primeiro concurso, depois que o de 92, que foi feito pelo então prefeito Adalto Martinelli, eu que fiz. Muitas pessoas, vereador, chegavam até a gente com uma descrição na mão, né? Porque essa era uma prática, né? Que houve lá em 92. Sim. Né? Então, assim, resgatar essa confiança na cidade, tudo isso foi ocorrendo com essas ações que você falou, profissionalizando, botando transparência nas ações do município, fazendo um governo participativo, por exemplo, a gestão democrática foi fundamental quando você trouxe naquela época o movimento popular para dentro da gestão, para poder discutir as obras com você. E a cultura comunitária da Serra é muito grande. Exatamente. Eu lembro muito bem que quando recorreram lá sobre a questão, quando revoguei o decreto que criava os altos salários, e quando foi para alguém recorreu à justiça, na hora do juiz avaliar, o movimento popular fez um abraço ao fórum. Né? Isso era muito emblemático, muito. Naquele momento. Né? A gestão democrática, a eleição direta para diretor de escola, então, a implantação dos conselhos, tudo isso foi muito importante para você trazer a sociedade para governar junto. Né? Perfeito. Fazendo uma ponte passado, presente, posso citar assim que você teve aqui na Serra, você teve assim 4 adversários políticos assim na sua trajetória. O Mota, talvez o primeiro ali, que naquele momento era o então prefeito, você assumiu, ele era uma sombra ainda, a figura política dele. O Gilson Gomes, que foi um adversário que te deu muito trabalho. Posteriormente o Aldifas e mais recentemente o Pablo Muribeca. Desses 4 adversários que você teve ao longo da sua trajetória política como prefeito, quem que você, assim, tira o chapéu? Fala, olha, você foi um bom adversário. O adversário, que não foi um adversário que eu diria que, de repente, utilizava qualquer tipo de sentimento, de ódio em relação a isso, eu diria que o Mota, tá? Ele foi uma pessoa serena, tá certo? E na verdade ele não foi nenhum adversário em si, né? Ele, lógico, fazia avaliação, mas as críticas sempre com embasamento. Né? Eu acho que o Gilson era muito sinestésico, né? O Gilson era aquele movimento, né? Mais agressivo, mais, né, impulsivo, né? O Aldifas, na verdade, ele nasceu do projeto. Isso. Né? Talvez com o Aldifas eu diria que eu tive uma frustração e uma decepção, né? Porque nós não precisávamos ser adversários. Sim. Né? Nós nascemos no mesmo projeto, né? Essa construção também teve a participação dele, tanto comigo como teve eu com ele, né? E acho que não precisava fazer um modelo que foi um modelo ruim. O Aldifas foi o único que fez o modelo de querer desconstruir a minha imagem. Né? Ele foi o seu adversário mais profissional, digamos assim, né? Porque ele nasceu dentro da casa, e lógico, quando você está dentro de casa, você conhece tanto o que você tem de forte quanto você tem de frágil, né? Então, assim, eu acho que ele não foi honesto comigo nesse processo. Não tenho nada contra. Acho que foi bom para a Serra. Acho que a minha escolha naquele momento foi acertada. Foi acertada,
né? Era a melhor opção, de fato, para a cidade naquele momento, né? Não atrapalhou o desenvolvimento da cidade. A gente não pode, não, isso aqui atrasou, atrapalhou. Não atrapalhou. Lógico, cada um tem um modelo diferente de gestão, até porque até dentro de uma casa, os filhos têm personalidades diferentes, né? Então, não poderia... Então, assim, eu acho que não. O Pablo... É o político da nova era aí, da rede social, da narrativa, né? Eu tô para te perguntar isso há algum tempo, assim. O Pablo desestimulou a continuar forte na política? O Pablo em si, não. O fenômeno que criou o modelo que a gente começou a observar de 2018 para cá, né? É um modelo que começou a demonstrar que a avaliação não era pela qualificação. Então, eu vou refazer. Políticos como o Pablo desestimulam políticos como o Sérgio Vidigal? Desestimula. Desestimula porque a gente sai do debate, né, dos temas e passa para um debate de narrativa. Né? Por exemplo, eu não tenho a mínima chance de fazer uma dancinha. Né? Eu não tenho a mínima chance, de repente, de querer transformar o sofrimento de alguém. Você imagina, eu sou médico. Eu poderia utilizar o sofrimento das pessoas como médico para chegar a prefeito da Serra. Né? Nunca fiz isso. Sempre achei a necessidade de se investir em áreas sociais, lógico. Né? Mas também sempre conheci as limitações dos investimentos. Né? Então, quando você pega... quando eu fui candidato, já não foi aí, quando a minha eleição de prefeito, não foi contra o Mota. O Mota era o prefeito. Né? O que eu fazia crítica? Da questão do salário atrasado, da gestão do Mota que assim, era passível de críticas. É isso, mas uma crítica pessoal. Nunca falei que Mota era bandido, era ladrão, que Mota era isso, que ele não era um cara humano, nada disso. E não era nada disso, efetivamente. Que não era, né? Então, assim, eu acho que a política, ela foi desvirtuada, o debate da política. Né? Esse debate, ele é muito perigoso, porque quando você é trocado por alguém mais qualificado que você, bate palma, tranquilo, né? Agora, quando a política mostra hoje que pessoas qualificadas são trocadas, né, por alguém que não tem o mínimo de conteúdo, não tem nem currículo, não tem nem histórico. Se você buscar o histórico dele pregresso, né, porque você não poderia nem estar habilitado a essas disputas. Então, lógico, quando eu vi a eleição do Renato Casagrande, lógico que para mim desestimulava naquele momento a reeleição do Renato. Né? O Renato com resultados, com entregas, com conteúdo, no debate que a gente sabe que não tinha nada a ver, cara, discutindo política de costume, né? Isso não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que isso acaba desestimulando, sim, aqueles que buscam a vida pública como forma contributiva. Prefeito, avançando mais um pouco no tempo, aí é a minha visão pessoal. Eu queria confrontá-la com você. Na minha leitura, o maior erro de cálculo político que você teve foi a eleição de 2006. 2006. Esse menino absolutamente. O 2006 eu perdi uma oportunidade de fazer, de fato, um upgrade naquele sonho que eu tinha de ser governador. Eu ia pedir para você comentar isso. Assim, você acha que foi o maior, você concorda que foi o maior erro de cálculo? Foi porque, assim, uma das coisas da política é que eu nunca faço nada pensando no meu projeto. Eu sempre faço pensando no coletivo, né? E quando a figura do partido, para mim, era uma coisa muito importante. E naquele momento, o Paulo Artung, o Paulo Artung veio em 2002 como eu vim em 97, né? Era quase que impossível perder a reeleição de 2000, né? Baseado na virada de chave de 97. Um poder hegemônico. Hegemonia política. É isso, porque as pessoas têm o hábito de fazer comparação, e que também é um equívoco, porque a comparação depende do cenário econômico. Totalmente. Né? E as pessoas não fazem. O cenário econômico. O Paulo veio
de um Estado falido, quebrado, desacreditado, crime organizado. Veio para 2006 com o Estado organizado, com capacidade de investimento. Naquele momento, o Paulo, através do César Colnago, me convidaram para eu ser o candidato a senador da chapa do Paulo. E recuar da candidatura de governo. Sim. Né? E de repente não ser candidato a governador, candidato ao Senado. Né? Não é que eu era um páreo difícil para Paulo, porque eu era uma figura conhecida na Serra. Né? Mas eleição é eleição, nunca se sabe. Mas naquela época, mas a Serra, assim, a gente nunca teve televisão, nada disso. Então, assim, né? E o governador, ele conseguiu deixar uma marca em cada município do estado. Né? E aí, os MACs que vieram para o PDT, a meu convite, que era aliado, eles vetavam essa possibilidade. De você disputar Senado. De fazer qualquer tipo de aliança, até com Paulo. Então vetava aliança com Paulo Artung. Com Paulo. Não era nem uma questão de ser senador na hora, não tinha conversa. E aí a definição tinha que ter um candidato a governador e ele se colocou como candidato a senador. Que naquele momento, se não tivesse o Paulo, ele era muito mais forte que Renato. Né? Só que colar o Renato com o Paulo naquele momento foi extremamente importante para o Renato no projeto do Senado. Eu tenho certeza que Renato também tem convicção disso. Até porque estavam no mesmo partido, né? Sim, né? Então, assim, eu acho que ali foi um ponto de inflexão ali. Né? Eu acho que se eu tivesse sido mais pragmático, né? E discutido menos a figura partidária, né? Ali teria eu poderia estar ocupando o espaço que Renato ocupou posteriormente. Né? Então, assim, eu acho que ali foi um equívoco. Tanto que eu falo que a política tem um time, né? Eu acho que aquele time meu era um outro time. Né? E acabei, na verdade, quase que frustrando um projeto que a gente tinha da Serra um dia governar o estado do Espírito Santo. Liderar, né, esse processo político. Do Espírito Santo, né? Eu tenho essa mesma leitura. Talvez o Casagrande tenha acabado ocupando um espaço que talvez naturalmente, assim, dentro do processo, poderia ter sido seu, né? Sim. Mas faz parte. E a gente, como serrano, não dá para dizer que foi um insucesso, porque isso permitiu com que você, de uma forma ou de outra, retornasse à Serra, né? Exercesse todo o trabalho que você exerceu esses quase 20 anos, né? A gente ia até tocar no ponto Audifas, assim, se você entendia o Audifas como um projeto de insucesso ou de sucesso, você mais ou menos Eu acho que que nós temos que entender na política, né? Eu acho que o Audifas, a eleição de 2022 foi muito dura, né? Porque você imagine o Audifas ficar na Serra em terceiro colocado, né? E o Renato ser o primeiro até justifica, porque ele é governador, né? Mas o Audifas ficar atrás do Manato, né? Que Manato também já sinalizava, né? Já estava sinalizando que esse modelo que a população reconhece quem foi Vidigal, quem é Vidigal e quem é Audifas, mas tinha um desejo pelo novo, né? Não, se você pegar essa eleição de 2024, ela foi um exemplo de que existe um anseio da sociedade numa renovação. A sorte nossa é que a gente teve duas opções de renovação. Né? Essa foi a nossa sorte. Né? Porque você anteviu isso. Você viu isso há mais de um ano atrás. Eu vi que essas coisas poderiam, de fato, acontecer. Né? E quando a gente fala renovar, não é ser novo, é a pessoa nunca ter ocupado aquele espaço. Né? Quando você pega essa eleição, eu tenho certeza absoluta, e eu também, no primeiro momento, eu jamais imaginaria que o Audifas pudesse ficar em terceiro colocado, jamais imaginaria isso, né? Porque imaginando que no pior dos mundos, né? Ele ia para segundo turno. Se pudesse, podia até no seu primeiro, mas não estar no segundo turno era
quase que impossível. Se for uma surpresa geral, as pesquisas erraram todas. Então, assim, e a gente tem que analisar que esses sinais, nós da classe política não podemos desconsiderar. Desconsiderar. Não podemos desconsiderar, né? Porque isso é uma realidade, né? Antigamente a política tinha um condomínio, pegava as principais lideranças daquela região, sentavam numa mesa e o cara decidia ali, você agora vai ser o prefeito, ele vai ser o estadual, ele vai ser o federal. Hoje não faça esse tipo de distribuição, que você vai correr o risco de se frustrar e se decepcionar. Não existe mais isso. Porque você tem que combinar com a população, né? Agora, prefeito, falando de futuro, você é o novo, pode ser colocar o velho para prefeito, mas é o novo para diversas outras coisas. Uma pergunta muito sincera, assim, você se sente preparado para um dia governar o Espírito Santo? Não, preparado de experiência eu me sinto. Essa é a primeira pergunta. De experiência eu me sinto. Você se sente preparado? De experiência sim. Você não seria esse Vidigal aqui, menino aqui de 30 e poucos anos, que chegou assim... Esse Vidigal aí era bom, porque sendo muito novo, era muito ousado. Sim, né? mas também não dimensionava o tamanho do problema, né? Sim, evidentemente não. Talvez, lógico, quando você conhece mais o problema, você se cerca também de maior estrutura. Lógico, não estou dizendo que o Estado hoje tenha problemas como nós tivemos na Serra naquela época, né? Qual que é o futuro do político Sérgio Vidigal? Rapaz, olha, a primeira coisa que eu tenho convicção é que eu não vou para casa vestir o pijama. Certo. Né? Eu vou estar na minha atividade, né? Todo mundo sabe, até porque eu ainda não tenho condições de poder me dar o luxo de ficar dentro de casa, porque eu não tenho nenhuma outra renda que não seja né, das minhas aposentadorias, né, de salário. Então, em relação à política em si, o governador semana passada, essa semana, segunda-feira, ele conversou comigo e me fez o convite. Para participar da gestão. Para participar da gestão. Né? E eu falei para o governador que eu não tenho interesse, não estou nem menosprezando, porque para mim é um convite fantástico, né? Claro. Para contribuir para o governo do Estado é coisa fantástica. Eu falei, governador, eu não tenho interesse, porque na vida é bom fazer o que você sente prazer, né? E eu não tenho interesse, né, de participar do governo. Para mim é uma honra muito grande esse convite, mas não tem interesse. E ele falou o seguinte... Nessa fase da sua vida, né? Ele falou o seguinte, até porque... E aí vai uma brincadeira, né? Mas patrão para mim eu já tive dois, governo de estado e o município da Serra. Então eu não me sinto mais assim nessa experiência de vida aí. Né? Então assim, o governador me chamou e ele falou, Sérgio, olha, mas você não pode pendurar a chuteira, você tem que estar participando da vida política também. Eu falei, governador, eu sou de um partido, eu vou participar da vida política, vou ajudar na construção, sou do seu projeto, eu falei com ele, estou no seu projeto, né? O governador não quer que você fique 2 anos de molho, é isso que ele não quer. E eu falei com ele, e outro detalhe, no nosso projeto, no primeiro momento, o nosso candidato majoritário é o Ricardo. Certo. Não, mas se porventura, se porventura, né, houver necessidade de convocar alguém, eu estou à disposição, desde que eu seja convocado, mas quem me convoque vai para o campo de batalha comigo. Que haja um consenso. Não adianta você me convocar e me deixar sozinho. Né? Eu acho que vamos junto, eu estou à disposição. Né? Mas assim, para mim, não é uma coisa que eu quero ser de qualquer forma, quero disputar de qualquer forma, não. Aliás, eu já me sinto contemplado. Um dever cumprido. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Eu falo direto sobre isso ali. Olha, mas se passar um cavalo com a sela arriada, você sobe nele. É lógico. E até porque, se for necessário que eu faça isso, eu também me sinto na responsabilidade de fazê-lo. Porque também, por mais que a gente fale de muitos candidatos, mas no fundo, nós não temos muitas opções. Né? Você tem lá 2 extremos, que é PL e PT,
né? Tá lá, né? E aí, se você for pegar quem não é um e não é outro, você vai encontrar poucas pessoas. A coisa tem que ficar mais clara, né? Como é que vai ser. Exatamente. Mas assim, não é uma coisa que eu vou sair da prefeitura amanhã, vou começar a andar no interior. Não. Eu não vou fazer isso, né? Eu vou voltar à minha atividade profissional, porque eu nunca parei ao longo do tempo, nunca parei de me qualificar na medicina, principalmente na psiquiatria. Eu quero tocar isso. E lógico, estou aqui, como diz o mercado, estou na pista, né? Estou na pista, né? Se porventura houver necessidade, eu só não tenho interesse de disputar a eleição que eu já disputei. Prefeito, você não tem o mínimo interesse, não adianta nem me convidar para isso, que eu não tenho o mínimo interesse. Você se sente o maior prefeito da história da Serra? Não, eu me sinto um privilegiado pela cidade de ter me dado essas oportunidades que ela me deu. Então, quem seria maior do que você como uma figura histórica, na sua opinião? Eu não sei, porque eu não conheço muito bem o passado da cidade, né? Porque às vezes, com o passar do tempo, a gente esquece até de que um dia teve um papel importante, né? Mas assim, eu acho que todos que passaram deram a sua contribuição dentro da limitação de cada um. Né? Eu acho que cada um contribui naquilo que é possível e a sua capacidade de contribuir, né? Se falar assim, porque fulano passou, não, eu diria que tivemos até o governo de transição, quando o Zé Maria foi assassinado, né? Não foi um momento muito legal para a cidade, né? Foi complexo. Mas é o que tinha, né? Naquele momento, assim, né? Idealizaram o TINS, terceirizaram a coleta de lixo, então assim, ainda tem até algumas coisas que dá para colocar na mesa. Eu acho assim, que cada um deu a sua contribuição, né? Lógico que a gente sempre acha que o que você faz tem um valor maior, né? Mas assim, eu acho que tudo que eu fiz é porque também a cidade me proporcionou, me permitiu fazer, né? Se você pudesse voltar o tempo novamente, assim, o que você acredita que você, porventura, cometeu algum equívoco e faria diferente? Assim, em termos de gestão mesmo, não estou falando em termos de disputar a eleição, não, em termos de gestão, assim, que eu poderia ter investido mais? Ou poderia ter mudado? O que você acha? Olha, assim, eu não tenho isso muito consolidado, não, porque eu acho que tem muitas coisas que você poderia ter feito diferente, né? Eu acho que por mais que você busque profissionalizar a sua equipe, você poderia ter feito isso ainda de forma assertiva, mas às vezes a política não lhe permite, porque o Brasil, por mais que a gente fala que nós somos um país presidencialista, mas não somos, né? A gente é um país parlamentarista, a gente depende de outras forças políticas, né? E de outros poderes também para poder se manter. Acho que de repente algumas escolhas, né? Se você pudesse rever, né? Poderia ter revisto, não do ponto de vista da cidade, mas do ponto de vista da sua vida, porque talvez ter exigido da Sueli que pudesse um dia participar da política para poder abrir um caminho. Por exemplo, quando o Sueli foi deputado estadual e eu botei o mandato federal, foi para abrir um caminho para a gente poder fazer o próximo prefeito da cidade. Né? Esse era o projeto. Né? Então, assim, ter utilizado ela para esse fortalecimento, eu acho que... Talvez você poderia ter preservado ela. Né? Nesse processo, né? Porque as pessoas passaram a ter uma imagem que era uma questão de um poder familiar, né? Quando, na verdade, você estava estabelecendo alianças, né, com pessoas que você confiava. E que tinha competitividade, né? Tanto que a Sueli ia ser federal e o Manato ia ser estadual. Quando fizemos a pesquisa... a pessoa inverter. Tinha que inverter por quê? Porque o Manato até ganharia para estadual, mas não seria o mais votado. E a Sueli também não tinha dificuldade para federal, muito menos, até menos. Mas a gente precisava fazer que os nossos candidatos fossem candidatos
melhores resultados da Serra. Puxasse, né? O mais votado para federal é o nosso, o mais votado para estadual é o nosso. Porque, infelizmente, naquele momento isso mostrava força política. Né? E a força política você não faz depois do eleitor, não. Você faz para a classe política. Né? Porque o eleitor, às vezes faz negócio de pesquisa, fica doido quando só uma pesquisa. O eleitor não está ligado nisso. Agora, nós da classe política, a gente quer apoiar o que tem chance. Né? Infelizmente, é a gente que tem essa ideia, né? De não perder nem o voto, de não perder o poder. Né? Prefeito, se eu pudesse novamente voltar ao tempo, olhar nos olhos da dona Floreni e você falaria que a decisão, o pedido dela de vir para a Serra foi acertado? Minha mãe, tudo. Porque ela que concebeu isso, né? Tudo que ela me pediu foi acertado. E algumas coisas até eu não fiz, né? Até me arrependo de não ter feito. Né? Mas tudo que ela me pediu foi acertado, né? A sabedoria não está em quem tem a maior escolaridade, né? Sabedoria é dom de poucos, né? E Deus deu esse dom a ela da sabedoria, né? Então ela... às vezes a gente não dá muito valor, né? Dependendo de uma fala da onde sai, de quem sai, a gente acha, mas fulano falando isso, né? Mas assim, eu creio que ela, sem saber, ela ajudou na minha construção, evidentemente, e ajudou também a centenas e milhares de pessoas, né? Nesse projeto, né? Ajudou gerações. Ajudou nada, diretamente, pelo menos umas 3 gerações. Então, assim, eu acho que ela contribuiu muito, né? E, assim, e às vezes, sabe, eu me pego... Eu imagino, às vezes, que ela estivesse viva, cara. Tem hora que eu faço assim, como se eu quisesse, eu vou ligar para a mamãe. Né? Porque nos momentos mais difíceis, eu ligava para ela. Faço ideia que sim. Ligar para ela ia para as campanhas dela de oração, né? E ela... O momento mais difícil, prefeito, político que você passou foi aquele período tumultuado de 2012? Foi o mais triste. Foi, né? O período de 2011. 2012 foi um período, né? Começou em 10, né? Foi um período muito triste, um período talvez seja um momento que mais me entristece quando eu lembro da minha passagem na vida pública. Você né? pensou em desistir? Ele largar esse troço para lá? Você só está compensando, não? Pensei em parar tudo nos 2012. Falei com o senhor, vamos parar tudo isso. Não preciso disso para viver, eu sou profissional, né? E vou tocar a minha vida. Pra você ter uma ideia, em 2020, quando eu voltei a ser prefeito, o meu filho, o mais novo, o Serginho, ele era totalmente contra. Falava, pai, não, você vai voltar para isso, vai ser obrigado a ouvir aquelas conversas, o nego vai querer reviver uma conversa que foi criada, a fantasia criada lá atrás. Denuncismo, né? Porque, assim, eu acho que eu faço até uma autocrítica, porque quando imprensa, assim, porque, assim, quando você sai uma denúncia, vai na manchete lá a denúncia, né? Aí você demora 5, 6, 7 anos se defendendo, prova na justiça que não tinha nada daquilo e aquela manchete se torna uma notinha, né? Então, assim... E você não imagina o que você sofre nesse período, né? Porque para quem tem vergonha, cara, é triste, olha. Você tem uma ideia, na campanha de 2012, baseado naqueles fatos, daquelas denúncias, daquelas mentiras que aconteceram, eu tinha até vergonha, porque as pessoas me conheciam de outra forma. Né? Ninguém me conhecia como um cara que fosse bandido, de má índole, né? Corrupto. Ao tinha contrário, essa ideia. A sua história de enfrentamento a isso. Né? Tanto que eu saio desses... Eu tive vários mandatos, ele teve vários mandatos, e nós temos uma vida... simples, lógico, não é uma vida simplória demais, porque também eu tenho uma renda, ele tem uma renda, né? Mas assim, nada de excepcional, nada assim que eu pudesse de repente nada desproporcional de ter uma vida de repente, vou viajar, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer conta do mesmo jeito, tem que organizar o orçamento do mesmo jeito, né? Mas isso é muito bom também, sabe, Yuri? Porque também você sai com a consciência tranquila, né? Sem peso, né?
Eu acho que isso é muito bom. E aquele período não prosperou, né? O que prosperou foi o retorno ao mandato, foi a reconstrução, né, da imagem, da sua história com a Serra, e fechando, né, com chave de ouro, elegendo alguém de dentro da sua, né, da sua cozinha, elegendo alguém de dentro da sua confiança para tocar a vida. Qual que é a expectativa do governo do Everson? Olha, você como idealizador desse projeto de sucessão. Primeiro que eu não vou ficar monitorando, como eu não fiz com o Aldifas também, né? O Aldifas você tem uma ideia, eu nunca fui à prefeitura quando o Aldifas foi prefeito. Naqueles quadros, nunca estive lá, né? Até porque quando a gente faz uma opção, quando a gente escolhe, nós temos que ter convicção que a nossa escolha foi acertada, tem capacidade. Eu nunca fiquei monitorando meus filhos, né? Nunca fiquei, não, vai fazer o que agora? Não. Né? Quando você tem que confiar nas pessoas, né? Então, assim, a expectativa que eu tenho, ela é muito positiva, porque primeiro que o Everson está pegando o cenário da Serra, que era lá atrás, outro cenário, outro contexto, né? Segundo, que ele está tendo liberdade de montar uma equipe até mais qualificada do que eu montei, né? Terceiro, que ele está pegando já um novo planejamento estratégico, 44 mais a cidade, né? Os cenários que a cidade tem para o futuro. Precisa inventar a roda igual vocês precisaram lá atrás, exatamente, né? O que precisa agora é aprimorar, né? Aprimorar em sistema de gestão, tecnologia, tentar buscar redução de custeio, para aumentar a oferta de serviço, melhorar a qualidade do serviço prestado, né? Prefeito, num horizonte aí de algumas décadas, o que você prevê para a Serra? Que posição que a Serra vai estar no Brasil, no Sudeste, no Espírito Santo? Se nós da classe política não atrapalharmos, né? Porque, queira ou não queira, a política tem um papel importante tanto para avançar, para retroceder, né? Totalmente. Né? Porque as decisões saem dela, né? Totalmente. Então, assim, a expectativa que eu tenho para a Serra é uma cidade realmente, lógico que nós teremos maior competitividade, né? A reforma tributária ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe os impactos direito dela, né? Tem que estar preparado para ela, mas assim, em termos de crescimento, de econômico, de uma cidade de oportunidades, uma cidade que pode diversificar ainda muito mais a sua economia, é uma coisa, fantástico, assim. Eu acho que a cidade, eu acho que a Serra é imbatível na região metropolitana. Poderemos ter competição forte? Poderemos. Aracruz pode ser uma grande competição para a Serra, né? Linhares, né? Pode ser uma grande competição para a cidade, porque também está na área da Sudene, né? Você acha que a Serra vai em algum momento superar, assim, na qualidade de vida, Vila Velha e Vitória? Eu creio que superar a qualidade de vida de Vitória é um desafio grande, né? Porque Vitória tem uma população pequena, com a renda per capita alta, com a escolaridade alta. Território pequeno, né? Tudo controlado. Controlado, né? Talvez isso seja um desafio maior. Vila Velha, eu creio que a gente, nesse aspecto, porque tirar aquela região litorânea de Vila Velha... Exatamente. Né? É outra cidade. Exatamente. E a Serra, ela está nesse caminho, né? Quando você hoje vê aí alguns empreendimentos aí de restaurantes, quando você começa a observar que só cabia em Vitória ou em Vila Velha, né? Só cabia lá. Aqui não cabia. Isso hoje da Serra já é uma realidade, já, né? Tem cliente suficiente para isso, né? Já tem um perfil de população, com ampliação da escolaridade das pessoas, né? E com as oportunidades que vão surgindo, profissionais liberais que vão ampliando, né, a sua fixação na cidade, né? Então, assim, e tem uma área, sabe, Yuri, que eu tenho convicção que a gente vai ser também a maior atividade econômica do estado, que é na área do turismo. Você tem dito isso já algumas vezes, e potencial certamente tem. Porque nós temos matéria-prima para isso, né? Tem, potencial tem. Não, agora. E você
fez Queimado, fez São João de Carapina ali, porra, Reis Magos, Reis né? Magos. Agora desse trabalho de tombamento da Nossa Senhora Conceição, para ter o restauro, quer dizer, você resgata a história, né, da história, a história do Brasil. Da América Latina, praticamente. Da América Latina. Então você tem belezas naturais aí, que a cidade tem, né? Então você tem uma cultura rica, né? Que a Serra tem. Então assim, eu vejo nessa indústria um grande potencial para a cidade da Serra, né? A gente tem que tomar cuidado, que não dá para crescer muito em qualquer tipo de perfil de população para a cidade. Nós já demos nossa contribuição. Já demos. Para a população de renda menor. Nós temos que fazer a ascensão da população de renda menor da Serra. Que está aqui, né? E não querer absorver. Abraçar o mundo, não dá. Problemas que não são nossos. Prefeito, né? O tempo aqui urge, nós precisamos encerrar. Essa foi a última entrevista que o Jornal Tempo Novo fez com você como prefeito da Serra. Depois de 28 anos, né? Nós publicamos uma entrevista com você, a primeira em 1997. Hoje, 2024, dá 28 anos. Depois de 28 anos, estamos encerrando aqui a última entrevista com o Sérgio Vidigal, como prefeito da Serra. Eu queria deixar o microfone aberto para você falar com o coração aberto com esses milhares de leitores do Tempo Novo que sempre leram você nas páginas do Tempo Novo. Olha, talvez o tempo seja muito curto para mim poder aqui estender a minha gratidão, né, meus agradecimentos, né, porque lógico, foram pessoas, foram instituições, né? Foram empresas, né? Foram empreendedores, até políticos mesmo, que confiaram, né? E me deram essa oportunidade. Então, assim, primeiro eu quero, de fato, dizer que o meu currículo, ele está enriquecido por eu ter tido o privilégio de ter esse período participando da história do município da Serra. A minha experiência de ser humano, de médico, ela sempre foi muito do lado humanista, mas ela ampliou muito mais com o mandato de prefeito, porque eu pude conhecer de perto, né, problemas que eram inimagináveis para mim que eles pudessem existir, né, e experiências que com certeza isso me fortalece muito, me deixa muito mais maduro, né? Então assim, eu tenho somente que agradecer mesmo, né? Dizer dessa oportunidade. Termino um mandato muito feliz. Eu pensei, mas você está terminando o mandato, né? A gente começa a ficar triste que pé. Eu estou muito feliz. Não é que eu estou tirando um peso, é o sentimento de dever cumprido, né? Porque tirar peso é uma coisa, né, complexa, né? É dever cumprido, né? Eu sinto assim, poxa, quando eu olho para frente ou para trás, poxa, olha, né? Mas, né, tem algumas marcas aí que a cidade recebeu, que vai ficar, algumas, né? E muitas tâmaras plantadas, né? Que eu tenho certeza que serão colhidas lá na frente. Então, se eu quero agradecer a imprensa, porque também me deu a oportunidade, até porque quando a imprensa faz a crítica, ela também te dá a oportunidade também de você se manifestar e de você rever, né, algumas, porque muitas ações de má gestão não são decisões exclusivas suas, é de um conjunto, né, de equipe que às vezes toma decisão, às vezes alguém está fazendo uma coisa numa ponta lá, que você nem tem muito conhecimento daquela decisão que tomou para fazer aquilo e às vezes não está fazendo de forma correta, né? Então, assim, eu quero agradecer mesmo a cidade de uma forma geral e lembrar que eu tenho pela Serra 3 palavras que são muito importantes, né? Tem pela Serra gratidão, tem pela Serra respeito e tem pela Serra uma coisa que te imagina que só tem por aquilo que a gente é íntimo da gente, tem amor pela essa cidade, né? Eu tenho dito que minhas decisões, quando eu tomo o nosso candidato a prefeito,
é uma decisão também de estadista, que eu podia dizer assim, absolutamente. Não, deixa vir aí um pior, para o cara não esquecer nunca mais de mim. Absolutamente, né? Uma decisão de estadista total. É isso, né? Ou pegar alguém já quase construído. Isso, né? Faz o acordo aqui, o cara está aqui, vai manter. Então, assim, eu acho que é uma contribuição. Fiz isso em 2004, 20 anos depois eu repito a mesma contribuição, né? E tenho certeza que a cidade vai viver dias muito melhores, né? Com a nova gestão, vou estar torcendo para isso. Então, a Serra, ela está dentro do meu coração. Eu, inclusive, se a Serra me permitisse, eu queria no cartório até fazer uma alteração no meu nome. Né? Eu queria botar Antônio Sérgio Alves Vidigal da Serra. Né? Porque é onde está, de fato, a minha história. Nasci em Vitória. E é absolutamente tá legítimo e merecedor. A minha história que é merecedor é você. E aproveitar, né, Yuri, para desejar um Feliz Natal, né, para todos, né? Para um Feliz Ano Novo, 25 com muita paz, né? Com muita alegria para cada um de nós, né? Os desafios serão grandes, mas que se a gente estiver unidos, né? Vamos vencer isso com muita facilidade, né? Eu acho que a coisa está bem montada. E o sonho nosso de transformarmos a Serra, né? E ela tem potencial para isso, numa cidade da paz, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Perfeito, muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista da coluna Mestre Álvaro com o prefeito Sérgio Vidigal. Está despedindo do mandato, mas não da política. O futuro nem da Serra. Nem da Serra. O futuro a Deus pertence, o tempo novo vai continuar acompanhando. Obrigado.